Muito bem, sejam todos, né, no nosso grupo aí de estudos. Nós estamos aqui com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos continuando com o retorno à vida corporal, que é o capítulo 7º. Hoje, dia 17 de agosto, né, de 2020. Esse capítulo 7º trata do retorno à vida corporal. E nós vamos falar do esquecimento do passado, né? As questões desse item, oitavo, ele vai do 392 a 399. Mas nós seguramente não vamos até o final, como vocês vão poder perceber. Eu separei aqui, foi até interessante. Na semana passada, a gente estava estudando o item 7º do mesmo capítulo, simpatias e antipatias terrenas. E eu, como estava na época lendo o livro Ave Cristo, que eu terminei, no dia seguinte, aliás, na noite seguinte, ou seja, logo depois das horas que a gente estava reunidos aqui, no livro Ave Cristo, falava exatamente do assunto. Foi uma pena para não ter incorporado lá, mas então eu tomo a liberdade de trazer para vocês, né? Então, o Tassiano, que é o protagonista do livro, né? Quer dizer, o principal personagem do livro, conversa com Basílio. Basílio é o pai adotivo de uma pessoa também importante do livro, que tem por nome Lívia, que não tem nada a ver com a Lívia do livro há 2000 anos. É uma coincidência, né? Então, o Tassiano era um romano, e ele não tinha nenhuma crença, não só no cristianismo, ele era bastante voltado para os deuses romanos, né? Então, e aí, e já o Basílio, né? Ele era cristão. Então, quando, num momento mais para o fim da trama, para o fim, mais para o final, ele já estava um pouco mais tocado, porque algumas coisas estavam acontecendo e ele começou a ficar meio assim, desconfiado que realmente podia haver algo além, né? E aí ele pergunta para o Basílio, né? Você julga então que nós já vivemos outras vidas, que já respiramos juntos em outros climas, né? Isso quer dizer, outros lugares, outras épocas? Aí o Basílio fala com humor, né? E com convicção. Não tenho qualquer dúvida, e assevero ainda mais, que ninguém se encontra sem objetivo. Agora vem bem dentro daquilo que nós estávamos estudando. A simpatia ou a antipatia não se fazem num minuto. São obras do tempo. A confiança com que nos entendemos, os laços de afeição que nos aproximam desde ontem não constituem simples eventualidade. O acaso não existe. Aí ele vai um pouco mais além. Certamente, forças superiores e intangíveis nos reúnem de novo para algum trabalho a realizar, que foi justamente aquele magnetismo que os espíritos falam, olha, tem algo que vocês não compreendem ainda, mas existe um magnetismo, né, que opera, que junta as pessoas. Então, nessa frase, ele coloca, certamente forças superiores e intangíveis nos reúnem de novo para algum trabalho a realizar. Procedemos do passado, assim como o dia de hoje é a continuação do dia de ontem, na sequência das horas. Na Terra, experimentamos e somos experimentados, em marcha constante para as outras esferas, e de mundo em mundo, como de degrau a degrau, alcançaremos a gloriosa imortalidade. Olha que interessante, num único parágrafo, num determinado momento desse livro de Emmanuel, ele coloca assim umas regras, né? Umas informações muito pertinentes, justamente ao livro dos Espíritos. Esse livro, escrito através da mediunidade de Chico Xavier, ele é de abril do ano de 1953. Né? Então, nós estamos falando de 60 e poucos anos, né? E quase 70 anos atrás. E estava já consoante com o estudo do Livro dos Espíritos.
que podia muito bem ter sido aproveitado se eu não tivesse atrasado uma folha, né? Porque quando eu li isso aí em seguida, na hora eu lembrei, puxa, podia ter lido ontem, né? Esse capítulo, né? Bom, essa pergunta de Kardec, nós vimos no... bom, então nós passamos do capítulo 7º, que deixamos a semana passada, simpatias e antipatias terrenas, e agora passamos para o capítulo 8º, esquecimento do passado. E lá no capítulo 7º, numa das primeiras perguntas, ele coloca, veja a questão 392, porque entrava um pouco da lembrança, ou seja, do esquecimento. Então, aqui, a pergunta que se repete, que nós falamos na semana passada, é: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado, né? Aí a resposta é: o homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, que o tradutor, que é Herculano Pires, preferia dizer, ele é mais senhor de si. Bom, para explicar um pouquinho o que ele tinha, que preocupação que ele tinha de fazer essa observação, é porque dessa maneira ele pode exercer o livre-arbítrio, né? E ele não vai ter interferência nem dele próprio, como alguém que trouxesse uma lembrança. Vocês imaginem alguém com uma opinião formada, com um pensamento arraigado, né, de outras vidas, acabaria por interferir nessa. Então, veja a lógica da reencarnação, a lógica do esquecimento que vem atrelada à reencarnação. A gente não vem com ranço, não vem viciado do passado para agora. Então, é como se fosse um novo começo. É como se ele tivesse assim isento daquilo que aconteceu no passado. Ele não toma partido, ele não é influenciado por uma opinião anterior, por uma certeza anterior. Então, olha a importância do esquecimento nas nossas vidas. E também do outro lado, aquele com quem a gente teria alguma diferença, como é que ele agiria com relação a gente? Então, é melhor que a gente fique isento, ou como disse o tradutor, né, senhores de nós mesmos. Então, essa lógica é fantástica. Tem gente que acha que, poxa, mas por que eu vou esquecer isso? Ele podia me ajudar. Depende. Se a pessoa é equilibrada, tudo bem. Se é um espírito já elevado, não tem problema. Mas nós não estamos nessa condição ainda. Então, a lembrança do passado é complicada. Então, por isso, a importância do esquecimento do passado. Bom, eu vou continuando. Quem quiser, abre o microfone aí e fala, tá bom? Vamos combinar assim. Na seguinte questão, a 393, bom, as questões são um pouquinho longas, mas a gente vai falando com calma aqui, e como o nosso objetivo é estudo, parágrafo por parágrafo, nós vamos estar discutindo, tá bom? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? É uma bela de uma pergunta, né? Tem muita lógica. Então, como é que ele vai resgatar se ele não se lembra, né? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Quer dizer, então, por que não aproveitar o que ele já conheceu? Poxa, vamos utilizar para o nosso crescimento, né? Então, Kardec está dando essa visão para poder fazer a pergunta. Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição e se pudesse lembrar se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Quer dizer, então ele traz assim, a questão para como é que fica, como é que Deus
faz isso? Faz a gente esquecer, a gente não aproveita o que a gente aprendeu para resgatar as faltas, as experiências que a gente teve, vai cair tudo no esquecimento, né? Como é que é isso? Aí os espíritos falam: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Olha que interessante. Não precisa ter lembrança, porque ele está progredindo, ele está sempre progredindo. E à medida que ele progride, ele é mais consciente do que é certo e do que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Então ele tem melhor capacidade de decisão, né? Capacidade de tomada de decisão. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Bom, se a gente vem para essa vida para resolver problemas, então a gente não poderia trazer todo o cabedal de conhecimento, aplicar agora, né? Porque a gente não estaria evoluindo. Então é melhor que a gente evolua pelo crescimento nosso, o crescimento da inteligência, e desenvolvendo isso, aí ele toma a decisão correta, ele resolve os problemas dele. Quando o espírito entra na sua vida de origem, quer dizer, a vida espírita, como espírito, tá? Seria o retorno, né, para a pátria espiritual. Toda a sua vida passada se desenrola diante dela. Então ele vai lembrar de tudo. Claro que não de primeira vez, depende da situação em que ele se encontra, aquela atrapalhação dele, né, aquela perturbação, vai ter que amainar aquilo, baixar poeira, e aí sim ele vai tomando consciência da vida dele, da vida espiritual, do conhecimento, das experiências. Ele vai estar digerindo aquilo que ele teve como experiência na Terra, como encarnado. Claro que essa consciência pode levar muito tempo, muito tempo. Pode ser de imediato ou pode ser de muito tempo, depende muito do espírito, né? Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-la impedido de cometê-las. Compreender a justiça na posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Então ele já se prepara para uma próxima. Eu acabei de ler um livro agora chamado Chão de Estrelas. É um dos espíritos que se comunica com a gente aqui. O nome dele é Amilcar. E ele escreveu quando ele estava encarnado. É uma ficção, mas tem muita coisa que ele tira da vida real. Porque ele, como foi hanseniano, né? Ele tinha lepra, inclusive ele lutava muito para que a gente não falasse a palavra lepra, leproso, mas sim hanseniano, que era a palavra correta, que sofria do mal de Hansen, né? Porque já tinha um estigma muito grande, desde a época de Jesus, há muito tempo atrás, que vem acarretando essa consequência em termos familiares, em termos da sociedade. É um livro bastante interessante. Então, quando esse espírito ele vem ser internado, não o Amilcar, né, mas o personagem, ele vem a ser internado numa colônia de tratamento. Uma colônia, na verdade, é mais de isolamento, não tinha um tratamento. O tratamento que tinha era praticamente inócuo. A pessoa saía de lá desencarnada, ela não saía de lá. E havia, inclusive, muitos suicídios, tudo. É bastante interessante o livro. O livro que chama-se Chão de Estrelas. Tá? E Amilcar Delchiaro Filho é o autor. Bom, o protagonista da história, ele quando entra nesse asilo, né, quando ele é asilado, entra na colônia, ele, apesar de ser um homem íntegro, tudo, e aceitava Deus, ele entrou revoltado, porque tudo isso que ele achava que era um castigo, que Deus estava de mal com ele, né? E acontece mais coisa ainda que piora, aí que ele fica mais ainda revoltado. Ao longo do livro, ele percebe que tudo aquilo tinha um motivo, tudo aquilo, e ele não precisou lembrar que um dia ele foi hanseniano, que ele foi curado por Jesus, que tem aquela passagem de Lucas que Jesus cura 10 leprosos.
E eles vão embora, de repente um somente fala, mas escuta, nós não agradecemos aquele homem, ele nos curou e a gente não agradeceu. Aí ele fala, nós devemos ir lá agradecer. E aí ele vai, é, os 9 vão embora, vão fazer parte do mundo, né, curados, limpos, e ele volta lá para agradecer a Jesus. E Jesus pergunta, mas vocês eram 10, onde é que estão os outros 9? Né? E essa é uma passagem que está em Lucas. Né? E, inclusive, esse personagem, esse que voltou a agradecer, ele faz parte, ele é um dos personagens do livro. Então, não precisa lembrar das coisas. Nesse caso desse personagem, né? Ele foi ao longo do tempo, ele ficou 10 anos internado lá e saiu depois, reintegrou a família, né? Acontecem tantas coisas ali que ele vai percebendo que era uma necessidade de passar por aquilo. Então ele assume aquilo como algo realmente muito importante para ele. Então ele não precisou lembrar do passado. Ele tinha o dia de hoje, a atualidade, né, para que ele pudesse se lembrar. Bom, esse dia de hoje era nos anos 1940, bem no comecinho da década de 40. Né? Então, é isso. O mérito tem que ser nosso durante. Senão fica fácil, né? É que nem a pessoa fala, não, eu não quero... eu não quero passar por tal coisa, tal, então quero vir que nem um vegetal aqui. Eu não quero ter tentação nenhuma, viver como vegetal. Ah, mas peraí, como é que você não vai passar por uma dificuldade? Você, como vegetal, você está isento, né? Você não vai ser atraído para o problema, você não vai pôr a sua vontade acima daquilo. Então, é importante que a gente faça parte do mundo, interaja com ele, aprenda com ele e se transforme. Né? Então, Luiz, esqueci. Oi. Tiago aqui. Seguinte, posso adicionar uma coisa que, na verdade, você já falou quase metade do que eu ia falar e eu queria pedir a sua opinião, a opinião do grupo, se está correto, se faz sentido. Eu acho que, de certa forma, a gente lembra das nossas vidas passadas. Eu acho que da forma que a gente lembra das nossas vidas passadas é por meio das aptidões e das dificuldades. Veio na minha cabeça isso. As aptidões, você pode ser bem simples. Sei lá, eu tenho uma facilidade enorme para aprender instrumentos musicais, por exemplo. Sabe? Isso é uma aptidão. E a dificuldade, a partir do momento que você enxerga aquela dificuldade como uma oportunidade de aprender uma coisa que você ainda não sabe. Ah, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, em muito me abrir e expor meus sentimentos. Tá, então, já que eu atingi isso, sei disso, vamos trabalhar em cima disso. O que eu posso fazer para mudar? Então, meu ponto é, eu acho que a gente se lembra, sim, de uma certa forma, mas não é bem do nosso jeito, talvez, humano, de ter a resposta ali, sabe? Eu acho que a gente lembra por meio das aptidões e das dificuldades. O que você acha disso? Olha, você acabou de estragar a surpresa na frente e vamos falar sobre isso aí, tá? Então, corta. Não, a Verinha tem um comentário. Olha, eu não chamaria de aptidões. Nós conhecemos o que nós fomos pelas nossas tendências, não tanto pelas aptidões. As aptidões, quando elas seriam as faculdades que a gente já desenvolveu em outras vidas, elas podem estar presentes numa nova vida e ser assim mais fácil da gente trabalhar ela, né? Como por exemplo você falou de tocar um instrumento, né? A voz, usar a voz, tal, e várias coisas. Mas nós nos conhecemos, sabemos o que fomos pelas nossas tendências. É isso que eu penso. É outra que acabou de estragar com a minha surpresa, mas tudo bem. Estamos estragando tudo. A Inês tinha que falar alguma coisa, né? Gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, Inês. Deve ser para estragar mais ainda a sua surpresa. Exatamente o que a Vera falou, uma parte da resposta aqui, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, mas temos a intuição e também nossas tendências instintivas, que já nos dão
uma dica do que a gente foi. Mas outra coisa que eu estava pensando também, que essa pergunta ela é muito curiosa e ela é muito humana, porque eu estava pensando aqui, tá bom, eu quero saber o que eu fiz, o que eu fui na vida passada, mas e se eu fui um dos sobreviventes dos Andes que teve que comer parte de um familiar? Ou se eu fui um que foi comido? Ou também do Donner Party, que foi também na mesma coisa na neve. Entendeu? A gente só quer saber, assim, coisas grandiosas, mas a gente não quer saber do que a gente teve que passar em certas vidas. E escravo de mina, quantos escravos de minas que existiam, né? Que eles ficavam dentro da mina ali a vida inteirinha. Graças a Deus, a vida deles era curta, morria com 25 anos de idade, porque não tinha como. Até cego eles ficavam ali dentro. Então, assim, acho que muito da pergunta é muito humana, porque a gente quer saber se a gente foi algum santo, né? Ou se foi alguma pessoa muito inteligente, mas ninguém quer saber do sofrimento. Então, acho que se a gente trouxesse todo aquele sofrimento, impediria a gente de crescer nessa vida. Eu acho que essa é a boa chance de cada vida. Que você esquece, entre aspas, você traz em si, no seu mesmo o DNA. Acho que o DNA ele é eterno. Então, tá ali gravado no meu banco de memória. Mas ele não vem à tona porque ele atrapalharia a minha evolução de hoje. Eu acho que a evolução, ela é aqui agora. Eu não posso evoluir ontem, eu não posso evoluir amanhã. Eu estou evoluindo aqui e agora. Então, o que eu fiz no passado foi o que eu fiz para estar aqui hoje. O que eu estou fazendo aqui agora é o que eu estou fazendo para estar em outro lugarzinho melhor, Deus queira, amanhã. Então, eu acho que essa pergunta ela é bem curiosa, porque o ser humano, na verdade, não quer saber, não, o que ele fez ou o que ele foi. Eu acho que o seu comentário, realmente ele não afeta a minha surpresa. Ele vem a contribuir. Obrigado. Bom, obrigado a todos, né, por estragando não com a surpresa. Mas o fato é que, realmente, a importância da gente desconhecer o passado enquanto a gente está aqui nessa existência, tem muito disso que a Inês falou. Porque não é só flores, não. A gente realmente fez coisa que era de pôr medo. E tinha sofrimentos, e tinha muita coisa, e culpas. Eu posso comentar com vocês, porque alguns já tiveram essa experiência em trabalhos mediúnicos, de ver espíritos que praticamente se venderam para poder esquecer alguma coisa que tiveram durante a sua existência, alguma coisa que eles tinham, assim, não para se orgulhar, ao contrário, era bastante duro para eles, bastante difícil. Então, eles acabam entrando em contato com verdadeiros hipnotizadores para poder fazer ele esquecer, porque caminhar com aquilo, viver com aquilo, é dolorido. Se alguém já teve algum problema de consciência, sabe do que eu estou falando. Tá? É pesado. Então, é melhor que a gente tenha uma isenção, seja senhor de si, né? como fala, né, o texto, né, uma das traduções, né, que seria, e aí sim tomar as decisões isentas. Ou então, tomando decisões realmente que não tenha interferência de nada. Né? A continuação ainda dessa resposta, procura provas semelhantes àquelas por que passou ou as lutas que acredita apropriadas a seu adiantamento e pede a espíritos que lhes são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Então aí já começa, Tiago, falar um pouco daquilo que você falou, e que depois a Verinha comentou, e também, em parte, o que a Inês comentou. Então, nós vamos tendo os toquezinhos, através da intuição, sabe? É cavocar um pouquinho, é dar um toque, é colocar o dedo naquele ponto e ele vem para a gente, para auxiliar na nossa existência aqui. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente,
atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriores cometidas. Então, essa vontade, essa resistência é que vai fazer a nossa diferença, que vai fazer a diferença para a gente não voltar a cometer o mesmo erro. E olha o que ele fala, deixa eu ver aqui, aos princípios, então, atribuindo essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais. Então, olha a importância da educação. Por isso que a educação, né, quando a gente tem a tarefa de sermos pais, a gente vai promover aquilo de bom que o filho tem e a tentar abafar aquilo de mal que ele tem. Então, esse equilíbrio é que vai tornar ele melhor, para que ele possa ser resistente àquelas iniciativas dele, né, de voltar para o crime. Então, tem essa intuição auxiliado pela educação, por tudo esse conjunto de ferramentas que ele tem. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. Então, percebe que quando ele tem essa vontade, quando ele se esforça tudo, então nessa existência, a vontade de resistir, né? Ele vai ascender, ele vai crescer, vai elevar-se a si próprio. Olha que interessante, elevar-se a si próprio. Ele vai se melhorar perante ele, não perante os outros. Porque a gente tem sempre uma preocupação, o que estão pensando em mim, o que eu posso fazer, isso, aquilo. Então, a gente tem que pensar de forma independente e lembrar que nós temos um compromisso para conosco. Então, tudo aquilo que a gente fizer de forma reta, de forma digna, para conosco mesmo, nós vamos afetar os que estão à nossa volta, com certeza. Positivamente, quero dizer. O contrário também vale, né? O comentário de Kardec quanto a essa pergunta é: se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Então, temos essa intuição, temos as tendências que nós trazemos do passado. Percebe como é o que a gente está discutindo agora? Então, é isso mesmo. Então, fico feliz de ter sido pegado assim de calças curtas e ter estragado a surpresa, entre aspas, porque significa que tem um raciocínio lógico por trás disso. Então, é o conhecimento que vocês já adquirem e podem aplicar. Então, hoje já não tem mais surpresa, hoje já não tem mais, ignorância das coisas. Nós já sabemos. Olha como já está, assim, aflorando, como a gente está digerindo isso, como a gente está aplicando isso. Hoje nós somos melhores. Acreditem, nós somos melhores. Como a gente escuta, vira e mexe, a Carol falar, somos a melhor versão de nós. Então, nós estamos hoje na nossa melhor fase. E agora, com esse conhecimento, com a doutrina espírita, e isso, inclusive, vem de encontro àquilo que foi conversado no sábado, que, por sinal, foi o próprio Tiago que falou. Né? Não precisamos do espiritismo para... não precisa, não. Mas o quanto que ele nos ajuda, quando ele empurra a gente para frente. É uma ferramenta a mais. Então, hoje, nós podemos ser melhores, sim, utilizando do espiritismo. Melhores assim, mais rápidos. Porque melhores nós vamos ser. Isso é inquestionável. Isso é inegociável. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Estou lembrando agora da prece que foi feita
Fala mais alto para todos ouvirem. Eu estou lembrando agora da prece que foi feita, e eu pedi para fazer a prece porque eu tava sentindo uma intuição, né? E a prece falava exatamente disso, né? Da gente ter a certeza de que nós vamos alcançar o objetivo, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, não foi, não? Toma o silêncio como todo mundo concorda. Concordo. Tá bom. Então, a questão 394, Kardec pergunta também de forma longa, né? Claro que isso aí tudo é uma compilação do que ele conversa. Imagina como era as anotações dele, ele fala tudo. É um trabalho assim hercúleo, mas ele fazia muito bem feito e deu no que deu aí, né? Então, essa questão, ele que desdobra em várias, né? Na verdade, várias perguntas, né? Mas é mesmo fundo, né? Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Olha só, olha o que ele fala aí. É uma coisa que vira e mexe eu tenho comentado. Vamos ver que vocês vão lembrar. Eu falo em termos de Jesus. Jesus, pela passagem dele aqui, durante a passagem dele aqui pela Terra, não se tem notícias de uma enfermidade que ele tivesse. Olha só. Aqui nessa pergunta ele fala isso mesmo, necessidades físicas e enfermidades. As nossas enfermidades. Faltou um S aí, desculpa, pessoal. Mas essas enfermidades. Nos mundos, à medida que eles vão evoluindo, as enfermidades deixam de ser necessidades. Do mesmo jeito que eu falei agora. Acabei de ler um livro que falava da hanseníase, né? Então, tinha hansenianos. Então, era talvez o extremo da enfermidade, pelo menos historicamente, né? Hoje nós temos outra, aliás, sempre teve enfermidade aí, terrível, né? Mas sempre como um objeto, uma ferramenta de promoção de crescimento, né? De elevação espiritual, elevação moral. Então, aí ele pergunta, mas peraí, e em mundos onde já está assim, já não tem mais tanta necessidade do jeito que a gente tem, já não tem mais tanta enfermidade, os homens são mais felizes do que nós lá nesse mundo, os habitantes lá? Aí ele segue, a felicidade em geral é relativa, ele próprio falando, né? O Kardec, quando vai perguntar, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Então, é isso. Eu posso viver exatamente a mesma vida que o Tiago vive, exatamente, tendo a mesma idade, tendo os mesmos recursos materiais, a mesma saúde, a mesma... Tudo igualzinho. Digamos que fosse possível isso, né? E aí a gente vai se comparar, aí, puxa vida, por que o Tiago é mais feliz do que eu? E o Tiago pensa, nossa, mas por que o Luiz é infeliz quando ele tem tudo? Ele tem o que eu tenho. Nossa, e aí o Tiago é capaz de ver até mais coisa, o que não é verdade, porque nós fizemos um caso hipotético aí, né? Que nós estamos assim realmente nivelados, empareados né? Então nós não estamos ali na mesma situação. E ele vê que eu tenho mais vantagem do que ele, ou seja, mais motivo para ser feliz. E eu vejo que ele tem tudo e eu sou infeliz. Então percebe, a felicidade era relativa. É isso que Kardec estava falando aqui. Agora, como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo, à sua maneira, de acordo com a compreensão dele. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais, como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm lembrança de uma existência
inferior para a comparação. Então, de novo, eles estão vivendo naquela situação melhor do que a gente e estão esquecendo do passado. A situação que eles estão vivendo agora, lá, nessa condição melhor que a gente. Aí os espíritos falam, mas para isso tem duas respostas diferentes. Né? Há mundos entre aqueles de que falas, em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Veja bem, eles estão numa situação em que eles podem passar por problemas, por dificuldades, por infelicidades. Por quê? Porque eles estão buscando a felicidade total, a felicidade plena. Então vai ser sempre assim. Nós vamos alcançar a felicidade relativa, sempre, não absoluta, né? Mas é uma felicidade até buscar assim, até aquele que falta um fio de cabelo para chegar na felicidade total. Imagine um ser extremamente evoluído, puro, que sabe que tem gente chorando em determinado planeta, infeliz. Será que ele vai ficar feliz? Então, percebem? É um motivo visto por outro lado, que a felicidade nunca é completa se tem alguém infeliz vivendo. Então ele vai estar sempre buscando. Aí, a partir do momento que aquele lá resolve aquela lágrima, né? A tristeza daquela pessoa, né? Daquele irmão, e vai aparecer outra, porque os mundos estão aí sendo criados, seres estão sendo criados. Então sempre vai ter oportunidade de trabalho, sempre vai ter oportunidade de enxugar uma lágrima. E à medida que a gente vai enxugando lágrimas, nós vamos nos tornando felizes. Mas sempre vamos buscar a felicidade. E a felicidade total, também hipotética, né? Porque ela nunca vai ser real, é quando todo o universo tiver evoluído, todo num só patamar. Mas isso é impossível, porque nós estamos sempre vendo mundos, ou sabendo que mundos estão sendo criados, né? Esses não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não a apreciam como homens, o fazem como espíritos. Então, se ele ali, naquele momento que está encarnado, ele não está percebendo, não está apreciando aquilo, como espírito, ele pode ter uma outra visão, porque é muito mais abrangente. Ele tem consciência de todo o passado dele, ou deveria ter quando ele chegasse num ponto, né, mais elevado. E Kardec comenta, né? É muito importante a gente ver que Kardec sempre tem um comentário, porque ele queria ter a certeza que nós entendêssemos o que os espíritos estavam falando. Isso aqui não é, isso é o comentário, o reforço, tudo do que os espíritos falaram, né? Deram a instrução. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se rever a sabedoria divina? Então não tem uma lógica por trás disso, não tem a sabedoria de Deus? E nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Eu me lembro de uma pergunta da Kátia, que ela falou assim, será que no espírito, depois que ele evoluir, tudo, ele vai se lembrar do que ele fez, do que ele cometeu e tal? Essa é uma resposta para aquilo, que na época a gente falou que, a gente até usou assim, um exemplo de uma dívida, né? A gente sofre com a dívida que tem, sofre. O dia que a gente paga a dívida, aquilo vem, nossa, que maravilha, aquilo vem uma paz, uma tranquilidade. Né? Mas por quê? Porque ele resolveu o problema. Então, aqui mesma coisa, ele vai sentir como um sonho mau, uma lembrança de algo que passou. Né? Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que se tivesse suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus faz é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras
e dizer como ele deveria ter regulado o universo. Muitas vezes a gente quer tomar o papel de Deus, né? E quer mudar alguma coisinha aqui, outra ali, né? Por exemplo, um exemplo somente, tá? Para ilustrar como a gente queria ser Deus em alguns momentos. Nossa, eu tenho um ente querido, eu não gostaria que ele se fosse. Está velhinho já, nossa, ele está lá com uma idade muito avançada, está centenário, né? E aí, puxa, Deus, não dá para deixar ele aí para sempre? Imagine se cada um fosse atendido no mesmo pedido. Todos nós, toda a humanidade, não precisa nem ser anterior. Vamos pegar essa agora, do jeito que está, uma fotografia, todo mundo que está aí. Se cada um tivesse o desejo satisfeito de ter a família presente sempre, ele e a família, ter vida eterna, encarnada, tá? Não ia caber lugar para pôr o pé, porque vinha nascendo gente e não ia ninguém embora, e vai nascendo e ninguém vai embora, e vai nascendo e daqui a pouco nós não vamos nem dormir deitado, vamos ter que dormir em pé porque não cabe mais gente. Então percebe como tudo tem um motivo, tem tudo assim, uma lógica, a sabedoria divina. Eu estou falando por um ponto, né? Mas nós estamos falando do esquecimento do passado, que também estamos discorrendo sobre isso. Mas olha aqui, como a gente, se fosse Deus, a gente teria uma série de equívocos, né? A continuação do comentário de Kardec. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Olha só. Então, se a gente lembrasse do que a gente passou, de quem a gente era no passado, nossa, era gravíssimo. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Percebe a lógica? Não, eu queria me lembrar do passado? Claro, se eu fosse um rei, um soberano, alguém que distribuiu benesses, né? Nossa, eu fiz uma sociedade ideal, né? Naquele reino meu, puxa, que coisa maravilhosa, todos eram felizes ali porque eu era um rei excelente. Nossa, vai lembrar como era um rei que era um déspota, ele fazia de tudo para atrapalhar a vida dos outros, estava acima do bem e do mal e tudo. Então, é melhor nem tocar nisso, deixa quieto, porque senão a gente vai comprar essa existência, né? Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. Tira a memória, não tem problema. Tira o esquecimento, tira a lembrança, porque aí a gente tem conosco, a nosso benefício, a voz da consciência, as tendências instintivas e a intuição e tudo isso aí, né? Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. Então, não basta a gente... Peraí, eu posso me lembrar. Já vai dar problema. Agora, imagine outros se lembrarem também, porque a coisa vale para os dois lados, né? O vento que venta aqui, venta lá, não é assim? Então, é o mesmo. Então, cadê ele? Onde é que eu parei aqui? Teríamos a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre nossas relações sociais. Nossa, se eu fosse procurar emprego dos meus sonhos, estou totalmente preparado, vou lá naquele lugar, dou de cara com alguém que se lembra todo do meu passado. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, não precisa nem pensar nos amigos, a encarnação de um filho, de uma mãe, um pai, e às vezes retorna mesmo para grandes dívidas, né? Se lembrasse os dois, a coisa ia funcionar com certeza. Exatamente. É bem aí, é bem por essa linha.
Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Percebe? Então, à medida que a gente vai progredindo, espiritualmente falando, né, a gente vai evoluindo, nós podemos ter acesso às nossas lembranças. Hoje, nem pensar. Vamos segurar o ímpeto aí, vamos, né, segurar a ansiedade, vamos segurar o que for. Vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos hoje. Que ferramenta importante é essa? Uma delas, esquecimento do passado. Intuição, resistência às nossas tendências, más tendências, né? Dá mais corda, dá mais liberdade, dá mais força àquilo que é bom. Então, por aí a gente vai caminhando e assim, numa senda sólida, né? Quanto à passagem que se pode ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho mau. Então, quando a gente estiver lá na frente, né, a gente vai lembrar que fez alguma coisa para alguém, né, aquilo vai fazer parte da nossa história, mas como um sonho mau, como um deslize, alguma coisa assim que é perfeitamente digerível, perfeitamente aceitável, porque a gente não vai ficar com aquilo lembrando, feito um escravo né, da nossa consciência. Eu vou parar por aqui, porque tem mais ou menos o mesmo tanto de slide para a próxima semana. O assunto é o mesmo, né? E tem as perguntas aí que, olha, os slides aí que a gente vai passar. E para a gente ir um pouquinho mais adiante no que a gente está. Mas eu gostaria de ouvir algum comentário, gostaria de saber o que alguém podia acrescentar aí, né? Ou alguma dúvida, ou enfim. Marileide, a sua mãozinha está levantada. Oh, mas foi aquela observação que eu fiz. Mas é isso mesmo, o esquecimento a gente gostaria muito de lembrar, mas seria tão bom que nós soubéssemos o que é que nós viemos, por que nós voltamos, né? Por que estamos aqui. Ao mesmo tempo, como saber, né, de tantas coisas, vai que você tem um problema com a filha, com o filho, com o neto, aí de repente, cala a boca, que eu sei o que é que você fez comigo na encarnação passada. Eu estou aqui para ajudar. Quer dizer, não ia funcionar mesmo. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Mas você vai saber de tudo isso, viu, Marileide? Fique tranquila. Quando você estiver mais preparada para isso. Senão vai dar problema. Vai. Mas também, Luiz, eu perdi um pouquinho do início, né? Porque eu estava mudando de celular para computador. Mas, enfim, você deve ter falado sobre isso. Sobre as nossas... De dois mundos, né? Isso. Você deve ter falado sobre as nossas tendências, né? Porque pelas nossas tendências e pelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente mais ou menos acaba entendendo o que é que a gente veio, para que a gente veio, né? Eu não sei se a maturidade é que fornece essa informação. Eu acho que eu não pensava muito nisso quando eu tinha 17 anos, mas hoje é diferente, né? Porque a gente olha para trás e a gente vê certas coisas se repetindo na vida da gente. É como um ciclo. Elas vão, voltam e vêm de novo, às vezes com uma cor diferente, mas na sua essência é a mesma coisa. É a mesma coisa. E você diz, meu Deus, mas de novo isso? E tem alguma razão, né? Pode ser uma dívida, um resgate, uma lição. Não importa o que seja, o que importa é que a gente tem que não desperdiçar aquela oportunidade, né? Agarrar a oportunidade e tentar fazer o melhor. Mas eu acho que conforme eu vou envelhecendo, eu vou percebendo essas constantes na minha vida. E eu acabo por entender que tem alguma coisa, tem algum significado. E eu, não importa qual seja o significado, mas eu acabo depois entendendo as coisas que eu tenho que fazer,
né? Eu acho que devagarinho a vida vai te dando as dicas. Pelo seu comentário, você não, realmente perdeu o ponto que nós falávamos. Primeiro começou na forma de pergunta, esse tipo de questionamento seu, exatamente o mesmo. E aí, até eu brinquei, falei que estragou a surpresa, porque teriam slides que falariam exatamente isso. E falou, né? Realmente, as nossas tendências e tudo. Agora, eu não concordo com você quando você fala o envelhecimento. A gente tem que lembrar que somos espíritos. Se você está falando de envelhecimento do corpo, tudo bem, mas Quando envelhecimento no sentido de maturidade, né? Que você vai ganhando maturidade. eu queria aproveitar isso para dizer exatamente isso. Nós temos uma preocupação tão grande com o físico que a gente esquece do espiritual. Então, o crescimento nosso é espiritual. O conhecimento que a gente adquire é espiritual. Tudo é espiritual, as experiências, tudo. Então, a importância da gente realmente ter essa lembrança constante é muito grande. Então, eu só estou aproveitando a palavra em si. Eu entendi o que você falou. Então, você podia, né, se você quiser falar amadurecimento, mas lembrando no crescimento espiritual, realmente é isso. A Kátia de agora é totalmente diferente. Não é que é totalmente, é melhorada em relação à Kátia dos 15 anos. Mas aí é que está, mas o amadurecimento o envelhecimento / amadurecimento tem a ver com isso, porque a gente não tem o entendimento quando a gente é criança, a gente não para pensar nessas coisas. Então, é só depois de uma certa idade que a gente começa a observar a nossa vida. E você precisa ter vivido alguns anos para poder observar a vida, né? Porque quando você tem 8, 9 anos, você não pensa no que você já viveu. 15 anos, eu quero lá saber disso. 15 anos você está indo para a escola, está namorando, não está pensando nessas coisas. Mas depois, na vida adulta, é quando a gente para perceber, peraí, o que é que foi que eu já passei nesses tantos anos? Aí você começa a ver tendências, coisas que se repetem, né? Pessoas que vêm, que vão, pessoas que você atrai, pessoas que você repele. Uma série de coisas desse sentido, era isso que eu queria dizer, sabe? Mas você precisa ter vivido alguns anos para poder fazer essa análise, né? A gente, se eu tivesse agora um gênio que chegasse para mim e falasse, olha, com que idade você quer voltar para que época da sua vida, né? Eu teria que negociar com ele para aceitar essa dádiva, né? Esse desejo aí satisfeito. Seria assim, mas peraí, como é que eu vou voltar? Eu vou voltar com a idade apropriada para a época ou eu volto com o conhecimento, a experiência que eu estou com aquele físico né, daquela época? Se for assim, eu aceito. Se não, imagina o desperdício, né? Então, é isso. O tempo nos traz essa experiência, né? Essa maturidade, esse conhecimento, esse crescimento, né? Então, nada desperdiçado, realmente. Esse comentário seu vem muito ao encontro do que a gente está falando aí. E ao longo dessa experiência que a gente vai estar tendo, nós vamos aprendendo como nos melhorar. Quando a gente tem essa tendência, quando a gente quer isso, porque tem gente que não só não melhora, como arruma encrenca para a próxima existência, né? Também tem isso. Mas aí está o livre-arbítrio, né? Aí, quando a gente conquistou isso aí, que foi uma maravilha ter conquistado, cabe a gente decidir, né? Sabe, eu costumo dizer que a gente não precisa lutar contra a mudança que vem, mas sim abraçá-la e tentar fazer o seu melhor, né? Porque se veio é porque é necessário. É verdade, é verdade. Imagina a situação que a gente, no mundo, está vivendo. Nós vamos lutar contra isso? Nós vamos ficar bravos? Nós vamos desistir? Pois é. É uma oportunidade que a gente está tendo de tirar o melhor proveito disso, né? A Suelen tem uma observação. Quer dizer, eu nunca sei se é ela ou se é o Tiago, mas é a representante na tela, Suelen. Essa vez sou eu. A dona do computador, a dona da pensão é ela, entendeu?
Então aí eu só vou de... E é ele que mais pergunta, tá vendo, né? Não, uma observação, na verdade. Esse capítulo é muito interessante. Claro, depois de um certo conhecimento, um certo estudo, que a gente já tem, né, um entendimento de algumas coisas, porque a lei natural é o véu do esquecimento, sobre tudo isso que a gente aprendeu, né, hoje na aula de hoje, no estudo de hoje, sobre a questão das bênçãos, as questões das necessidades espirituais, enfim. E aí, lembrando né, e sabendo que nada acontece sem a vontade de Deus, e como aí no último, né, comentário de Kardec, que as leis de Deus, né, são inteligentes, tem tudo um motivo, como já é permitido, né, em casos extremos de necessidade, permitido por Deus, né, que existam as regressões de vidas passadas. Olha que interessante. Porque a questão do véu do esquecimento, ela é por um geral e por tudo isso que a gente viu hoje, né? Só que hoje em dia, em casos extremos, a ciência já avançou e já compreende esses estudos, já compreende este tipo de tratamento, mais uma vez falando, né, em casos extremos de necessidade, quando se tem um profissional com uma postura ética, de um entendimento e tudo mais, e como a gente teve aquele palestrante que não me lembro o nome, porque eu sou muito ruim de nome, mas teve aquele palestrante, né, que ele trabalha com isso, para ajudar em traumas e medos e fobias extremas. E um ponto muito interessante nisso foi: tem uma necessidade, se há uma necessidade, nós vamos o fazer. É o que a gente estava falando, e o que a Inês falou, né? Ninguém quer lembrar da vida passada para lembrar, todo mundo quer lembrar se foi um rei, uma rainha, se teve muitos poderes e se foi amado, né? Mas na maioria das vezes, né, na sua grande maioria, como se diz, nós somos gente como a gente, fomos pessoas normais que erramos e sofremos. Então é muito interessante saber e distinguir, né? Porque eu estou falando isso porque na verdade foi uma questão que eu estava assistindo essa palestra desse rapaz de novo e perguntaram. Mas já que está no Livro dos Espíritos, que falam sobre o véu do esquecimento, e por que existe, então, a regressão? Por que é permitido isso? Então, é muito importante, entendeu? Na minha visão, acho que é muito importante entender que não se faz isso porque eu estou lá com vontade de saber o que eu fui na minha vida passada, porque tem uma necessidade. E nessa necessidade tem um trabalho a ser feito com respeito. Para quê? Para ajudar alguém. Né? Acaba sendo que a ciência avançou na medicina para compreender este aspecto para ajudar alguém. Por isso se faz necessário relembrar de uma vida passada, de um aspecto de uma vida passada. Então, olha só, onde que a permissão de Deus já nos acolhe, né? Então, acho bem interessante fazer esse parâmetro. É o doutor Alberto Almeida que está falando. Realmente... Doutor Almeida, eu só lembrava do Almeida. Eu falei, acho que não é só Almeida, não. Acho que tem outro nome. A Inês gostaria de falar alguma coisa, Inês? Não, Luiz, eu só me lembrei da palestra do Elahart que eu estava ouvindo ontem, né? Depois que você mandou o link, e ele fala também, não é bem uma terapia de regressão, mas ele estava falando sobre o animismo e medianismo. E também cai nessa categoria de que, às vezes, o anímico, né, que está ali na mesa, e ele, às vezes, ele mesmo evoca uma coisa dele do passado que precisa ser ajudada. Então, assim, é muito interessante. E no caso que a Suelen disse, é uma coisa, a terapia de regressão, no caso, seria para desbloquear, para te fazer crescer, uma coisa que te machuca e uma coisa que, se você for procurar, é uma ajuda. Agora, você lembrar no seu dia a dia atrapalharia, por exemplo, no Memórias de um Suicida, o que volta sem as mãos, que matou a esposa. Será que se a esposa soubesse que ela tinha que ele tinha enforcado ela, será que ela trataria ele com tanto amor? Entendeu? Esse tipo de coisa. Igual a gente tem uma criança deficiente na família que é muito amada. A gente não sabe o que ele fez para estar na situação que ele fez. Talvez ele não tenha feito nada, talvez tenhamos feito com ele. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente prefere não saber, porque se souber, pode ser que um ame e o outro não ame, então fica uma coisa assim. Mas o animismo, eu lembrei que ele estava falando, que às vezes, não, médium, né, a diferença do médium e do animismo, e que às vezes, se você está ali no trabalho mediúnico,
E sim, por que não ajudar aquela pessoa que está ali, mesmo sendo ela mesma, procurando ajuda e pode ser ajudada ali no trabalho espiritual. Achei muito interessante a palestra dele. Eu vou aproveitar esse gancho aí, né? E vou colocar vou compartilhar agora a tela para dizer o que vem pela frente aí, né? Realmente essa palestra eu mandei para todos, eu me lembro disso, e quem puder assistir é do Jorge Elahad. Ele falou com a gente já, foi fantástico aquela palestra dele, né, de algumas semanas, um par de meses atrás, e eu estava assistindo ele assim, e realmente é muito esclarecedora. O tema é mediunidade. Então, podem procurar aí que eu me enviei. Caso não tenha enviado para alguns, me fala que eu tenho envio. Tá bom? Deixa eu ter Tá bom. Um comentário aqui. Voltando ainda aqui para o nosso... Cadê ele? O Zoom nem sempre é amigável, né? Quero recuperar o que eu estou aqui. Eu agradeço muito a paciência de vocês, tá? Carol, não estou conseguindo achar a tela. Acho ela, mas não consigo compartilhar. Vamos ver aqui se eu consigo agora. A sua tela do Zoom? Você fala? Pronto. Ufa. Bom, quarta-feira que vem. O que nós vamos fazer na quarta-feira que vem? Já foi enviado para todos, né, que a gente tem nas listas, né, um monte de lista, às vezes repete para alguns, tal, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Que nós passamos daquela fase das palestras, né? Terminou agora na quarta-feira passada, e para a gente, as palestras não vão desaparecer, vai ter, sim, mas mais espaçadas, né? Muito mais espaçadas, porque nós vamos dar lugar para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Olha, desculpa, está errado aqui, é Livro dos Médiuns, tá? Isso aqui como vai ficar gravado, né? Pronto. Ainda bem que a Verinha está do meu lado aqui, que ninguém se manifestou, nada. Então, estudo o Livro dos Médiuns. A duração de 1h30, a gente passa por horário das 7 horas, porque as palestras, por uma conveniência, né, dos palestrantes tal, e de algumas pessoas de outros países, né, outro fuso horário, ou mesmo aqui dos Estados Unidos, mas também outro fuso horário, eram às 5 horas, agora passa às 7, né? E onde a gente vai poder estudar o Livro dos Médiuns. Bom, qual que é o objetivo disso? Primeiro que é uma obrigação nossa, já que a gente é uma agremiação, um grupo espírita, né? O Livro dos Médiuns faz parte das obras básicas e nós temos que ter o conhecimento delas. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e agora iniciaremos o Livro dos Médiuns, né? Então já temos o segundo livro. Para que a gente fale sempre o mesmo idioma, ou seja, a mesma tradução, vocês já receberam o link da tradução, tanto do Livro dos Médiuns quanto do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, aliás, dos Médiuns, é uma continuação, é o segundo livro, né? Que logo depois do primeiro, que é o Livro dos Espíritos, o segundo foi o Livro dos Médiuns. E tem algumas coisas, naturalmente, que vão dar o suporte, dar o apoio para o Livro dos Médiuns. Então, nessa sessão inaugural, nós vamos tratar desses pontos, né? As informações, como é que vai ser e tal.
as explicações do tradutor, que isso faz parte do livro, nessa versão, né, pela tradução de José Herculano Pires, a introdução do autor, que é de Allan Kardec, e depois a leitura de uma carta mediúnica, né, para que possa a gente ter uma ideia do que representa isso. Bom, o que é importante dizer? Quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, tem um propósito, é o conhecimento. Agora, se vai trabalhar mediunicamente ou não, isso é secundário. Isso se a pessoa, primeiro, tiver desejo de se exercitar mediunicamente, porque no futuro nós vamos ter o retorno ao nosso desenvolvimento mediúnico, né? Então, nós vamos ter essa possibilidade, né, de desenvolver, se o candidato a médium vai ter algum tipo de mediunidade que possa dizer, olha, eu sou médium, enfim, mas tem sempre o que fazer, tem todo tipo de mediunidade, dá para ajudar de todo jeito, porque no final é servir ao próximo, servir à necessidade daqueles que precisam de ajuda. Então, esse é o objetivo, conhecimento e opcional desenvolvimento da mediunidade, se for para essa linha. Outro é o fato de que, se há médiuns em desenvolvimento, médiuns naturais, né, então saber como trabalhar a mediunidade. Então, uma ferramenta de conhecimento de como melhor agir, de como trabalhar, para que possa, como a Verinha falou, educar a mediunidade, né? Porque a mediunidade, quando não está acompanhada do seu conhecimento, sabe, do controle, é como ter um cavalo chucro, está sempre montado em cima de um cavalo chucro. Ele vai onde ele quer e interfere na nossa vida pessoal. Então, é melhor que a gente tenha esse dom, que é a mediunidade, que ele venha como uma aptidão, um dom, uma ferramenta para nos ajudar e ajudar o próximo. Então, é muito importante esse estudo. Portanto, nós vamos começar na semana que vem. Tá bom? Luiz, eu tenho uma pergunta. A gente fazia preparação, né? Naquele dia, no dia do trabalho mediúnico no centro. Como dessa forma a gente vai somente estudar, também é necessário fazer a preparação com alimentação, repouso, aquelas coisas. Não, porque nós não vamos trabalhar mediunicamente, não é esse propósito. Né? Só o estudo. É só o estudo, tá? Tá então, certo. no futuro, quando a gente vier, digamos que, olha, está liberado, nós vamos poder, a Covid já é passado, é história e tal, né? Aquele sonho, né, de consumo. Aí, quando a gente estiver se reunindo, então nós vamos ter uma parte inicial de estudo e depois a prática mediúnica. Isso, tá bom. É só para confirmar. Essa quarta, né, Luiz? Não semana que vem. Não, nesta quarta. Eu sempre acabo me atropelando. Você sempre fala na semana que vem. Isso, mas não é o caso, né? Mas deu para entender, tá ali, agosto, 19 de agosto. Aqui está escrito 9 de agosto, né, que é quarta, agora, né, depois de amanhã, nós vamos estar estudando esse tipo de coisa. Tá? Bom, esse é um ponto. Se alguém tiver mais algum comentário, pode falar. Então, a gente não começa o capítulo número 1, não? Não, a gente vai estudar do título em diante, sabe? Então, nós vamos ter as informações dos estudos, né? Como é que vai ser. E se tem alguém nesse grupo aqui que não recebeu o convite ainda, ou pelo menos não foi informado, olha, se você quiser, me avisa, eu coloco o telefone aí no grupo que vai receber as instruções, vai receber as informações do que vai ser estudado na próxima sessão, né? Esse tipo de coisa aí. Então, se alguém não tiver aí que gostaria de fazer parte do grupo, não tem problema nenhum, pode. Esse estudo, ele é dedicado aos trabalhadores que vão estar aqui no nosso grupo mediúnico.
mas é uma coisa de tanto valor que ele tem e deve ser, tem que ser e deve ser propagado a outras pessoas. Então, portanto, se vocês souberem de alguém que queira participar, não tem problema. A nossa sala tem 99 lugares, tá bom? Um tem que ser meu, né? Senão eu fico de fora e não falo. E outro da Verinha, né? Então tem 98. Não, ela fica comigo, que ela não... Assim, nós aproveitamos. Tá bom. Se a gente estiver viajando, sim. Né? Te deixa dois. Tá bem, pessoal? Então, fiquem à vontade e tal, para poder indicar para alguém que tem interesse de conhecer, né? Então, é isso aí. E nós vamos ler agora uma carta mediúnica que tem muito a ver com esse trabalho que tem a ver também com mediunidade. Esse trabalho que eu digo assim, a casa espírita, o grupo espírita, né? Então, como ele fala assim, é localizado, ou seja, ele está falando da gente aqui, mas também serve para qualquer agremiação aí que está distribuída no mundo aí, tá bom? Bom, vamos então agora para a nossa carta. É uma carta muito bonita, muito esclarecedora. Só vou ter que abrir aqui, só um pouquinho. Bom, aqui vamos nós. Essa carta é do dia 13 de agosto, é muito recente. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre levando em consideração, que nós estamos muito assistidos o tempo todo. A gente está realmente impregnado da assistência dos amigos espirituais. Então, é no dia a dia. Então, eles estão acompanhando a gente, eles sabem como é que a gente está se desenvolvendo aqui. Então, tendo Covid e não tendo Covid, nós estamos nesse caminhar, né, com a ajuda deles. Então, tem como título, Muito Trabalho a Realizar Aqui. E vocês já viram esse nome, né, Pedro Bolívar, é um espírito que dá as mensagens de forma recorrente, né? Então, sempre nós temos mensagens dele, né? Então, ele começa assim: todos vós, queridos amigos, devem se alegrar em trabalhar por Jesus. O nosso mestre nos pede muita preparação, estudo, mas, acima de tudo, o amor. Então, olha que interessante, né? É uma constante. Temos que nos preparar, temos que nos estudar e temos que misturar tudo isso com muito amor. Quanto mais cada um de vós exercitar a paciência, o perdão e amor, melhor se prepararão para o trabalho. É através do vosso exemplo moral que conseguirão auxiliar ao próximo. Então, isso vale para o dia a dia nosso, isso vale, porque nós não somos médiuns só entre quatro paredes, né? Naquele dia do estudo, naquele dia do trabalho, não. Nós somos médiuns no dia a dia. Na família, no trabalho, na escola, na rua, né? Então, é isso, é nosso exemplo moral que vai estar ajudando o próximo. Muitos de vós aqui presentes neste grupo ainda não estão preparados para trabalhar como necessitamos. Se nós somos médiuns, e não importa o tipo de mediunidade, tá? Nós temos que ser ferramentas adequadas, porque nós somos ferramentas nas mãos dos espíritos. O repouso da mente, do corpo físico e principalmente a prece serão os recursos necessários para o êxito da tarefa. Então, vocês lembram da palestra quem pôde assistir, né, e agora que está disponível já, nós vamos poder assistir na gravação, que é o Júlio Carvalho. Ele conta todo o preparo dele, como foi. Conta o sofrimento, conta por tudo que passou. Ele é um caso. Não precisa dizer, não podemos dizer que todos os médiuns passam por aquilo.
Tem médium que, nossa, quando percebe a mediunidade, vê aquilo, ele fala, nossa, melhorou muito mais minha vida. Se eu já não tinha sofrimento, agora tenho menos ainda. Então, cada caso é um caso. Como ele mesmo falou, depende das dívidas, depende dos débitos que tem, depende do que nós vamos poder oferecer em forma de trabalho, né, para a nossa melhoria. Então, a gente tem que realmente ter esses recursos aí, né? Muitos de vós estão com angústias que não auxiliam nem a vós mesmos. Isso é normal, porque nós somos humanos, nós temos problemas. Então, isso não ajuda a gente mesmo, né? É a época, né? Seja por causa da época, seja porque nós temos problemas mesmo, nós carregamos nossos... Por isso que nós estamos encarnados aqui, no final das contas é isso, né? A gente não está aqui a passeio, não é uma colônia de férias, não, a gente veio aqui para resolver problemas nossos, e por extensão dos outros, né? Confiem, meus amigos, persistam, meus irmãos, através da fé viva e trabalhar pelos que necessitam, e não se esquecer de suas próprias tristezas, vigilância de pensamento e sentimento. Educá-los nas lições de Jesus será o caminho seguro a seguir. Muito trabalho temos a realizar. Percebem que é um trabalho a 4 mãos. 2 mãos materiais aqui, de encarnados, e 2 mãos espirituais. Estou falando de forma, né, assim, lúdica, né? Então, nós temos que, sabe, é uma soma é uma soma de ajudas, é uma soma de trabalho, é uma soma de esforços. E aí sim nós vamos ter o resultado desse muito trabalho a realizar. Estamos apenas iniciando o grande e amoroso projeto que o Mestre Jesus deseja realizar aqui nesta cidade. Aqui ele está sendo específico, é na cidade de Las Vegas. Então, olha que bonito. Olha onde que nós estamos inseridos. Oh, mas peraí, nós somos meia dúzia de gato pingado, olha aí, dá para contar os participantes que nós temos aqui, tirando os casais aí e tal, mas temos 12 pessoas, 13 pessoas, 14 pessoas, né? Isso é de menos, sabe? É a semente, é o alicerce que está sendo construído. Então, nós temos realmente um projeto, fazemos parte de um projeto. Não é para a gente ficar orgulhoso, assim, de nariz empinado, mas sim ficarmos orgulhosos de que nós temos o que fazer. E é algo que foi programado por Jesus. A transformação do planeta vem de Jesus. Não vem de espíritos que está aqui com a gente, ou a gente mesmo, ou acabamos de reunir, assim, vamos mudar o planeta? Não, a coisa vem lá de cima, né? Do governador do planeta. Um lugar abençoado pelo nosso Pai com a exuberante natureza, um local de reajuste para tantos que caíram em sua jornada. E mesmo aos olhos do mundo, sendo uma cidade repleta de viciações morais, não esquece Jesus de nenhuma de suas ovelhas que aqui padecem. Olha que bonito. Então, está abençoado esse lugar. Mas peraí, mas tem tanta coisa aí, tantas viciações morais, tem tantos vícios e coisa do nosso ponto de vista errado, moralmente desregrado. Não, mas Jesus não esquece de ninguém. Ninguém. Aos olhos do mundo, uma cidade das luzes e de muitos prazeres para anestesiar as dores profundas de suas almas. Contudo, aos olhos espirituais, vemos uma escola de almas, um hospital repleto por doentes, necessitados de pão e água para saciar a fome do espírito. Olha que bonito. Então, nós, na nossa visão curta aqui, é uma cidade do pecado. Mas do plano espiritual, aqueles que estão vendo do plano espiritual, que sabem, que desejam, que querem trabalhar, né, para a melhoria disso, vê um hospital. Isso não é um hospital, é uma escola. O trabalho da caridade, do amor e iluminação do espírito, com o conhecimento do Evangelho, vão acalmar e acolher a tantos que sofrem. Olha,
a gente que já está aí há algum tempo já percebeu que tem muito sofrimento. Tem muito. Está nas ruas, está nos lares, está em todo lugar. Todo lugar. Bem sabeis que não estão aqui ao acaso. Não foram aqui colocados tampouco para trabalhar sem apoio. Então, nós não estamos por acaso e não estamos sozinhos. Falta de apoio. Não, absolutamente. Todos vós pediram por uma oportunidade e ela vos está sendo concedida. Ixi, agora pegou. Nós não caímos por acidente nesses grupos que a gente está. A gente não veio aqui assim meio que, opa, escorreguei e caí aqui. A porta abriu sem eu querer, acabei entrando. Não, isso foi pedido por nós. Nós pedimos essa oportunidade. Então, dentro do esquecimento que a gente aprendeu, que a gente estudou, que começou hoje, né, o capítulo, o item, na verdade, no dia de hoje, né, nessa noite, ele está justamente aí. O que nós fizemos? Não importa, mas deu para a gente argumento para a gente vir aqui, assim, ó, me dá essa oportunidade de voltar para a Terra e trabalhar a benefício do próximo. Tá, nós temos lá assim um lugarzinho lá nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, tá, vai dar pano para manga, tem muito trabalho, aceita. Pelo amor de Deus, me dá esse trabalho. Então, nós imploramos para vir para cá. Então, nós pedimos essa oportunidade. Ninguém está aqui de paraquedista. Corrijam e trabalhem por aperfeiçoarem o seu caráter e moldarem as suas más inclinações, enxergando no trabalho a oportunidade bendita de reconciliação consigo mesmos. Olha que coisa. A gente vai resolver problema nosso, com a gente mesmo, é interno. A revolução é interna. O trabalho é interno. A gente não vai estar resolvendo os problemas do mundo, não. A gente vai estar fazendo aquilo que vai estar no nosso alcance, dentro do trabalho que a gente escolheu, para resolver problema nosso, para nos reconciliar conosco mesmo. Já pensou? Conosco, não conosco, não existe. Jesus vos ampara e vos abençoa a caminhada, e por mais difícil que sejam as vossas provas e inclinações, lembrem-se sempre que o Mestre os abandonará, que o Mestre os abandonará jamais. Isso não passa pela mente dele, né? Assim como todos vós, trabalhadores da seara do Cristo, nessa abençoada terra tão necessitada, essa luz que acenderão aqui com o trabalho será como um oásis, onde muitos serão acolhidos, amparados e, acima de tudo, amados. Avante seguiremos pelo amor e pelo Cristo. Do irmão e amigo Pedro Bolívar. Bonito, né? Belíssimo. Olha, pessoal, ainda hoje eu conversava com a Luísa e falando assim de ter assim, tá umbreando, o nosso grupo umbreando, sabe, cada um, né, um do lado do outro, para um trabalho tão edificante, com gente assim responsável, gente que sabe o que está fazendo. O problema não é a quantidade, é a qualidade que Jesus busca, que é trabalhador decente, trabalhador responsável, trabalhador perseverante, que não tem medo, né, do trabalho. E o medo é isso, né? Quer dizer, não o medo é isso, mas o trabalho é isso. Então, a gente não tem que ter medo, tem que dispor daquele tempinho, dispor daquela vontade e vamos seguir. Né? Chegamos ao final com a leitura da carta. Se não tiver nenhum comentário, o microfone fica aberto para aquele ou aquela que deseje fazer a prece de encerramento com as vibrações. Nosso caderno está aqui, recebendo as vibrações, né? E quem tiver vontade de falar, pode falar. O encerramento. Posso fazer, Luiz? Pode. Eu ia falar menos o Léo, porque só está o cartaz dele aí, né? Bom, se ninguém... Isso mesmo.
Então vamos fechar os nossos olhos e, como sempre, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, bondoso, que nesse momento vela e guia cada um de nós. Ó Mestre Jesus, o quanto somos gratos pela Tua presença em nossas vidas, pela bênção que o Senhor nos oferece, com a dádiva que temos do pão de cada dia, da água que pode saciar a nossa sede física, que pode limpar o nosso corpo com a nossa higiene pessoal, com o nosso teto, amado Pai, que nos resguarda das noites frias e do calor escaldante do deserto. O quanto somos agradecidos, Senhor Jesus, pela nossa boa condição física do nosso corpo, esse arcabouço material que nos concede a graça do trabalho. Agradecemos, Mestre, pelas roupas que podemos vestir. Agradecemos também pelos sapatos que podem nos proteger. Agradecemos, Senhor, por todas as conformidades materiais que temos, por tudo que nos cercam e por que nada nos falta. Quão gratos somos, amado Jesus, por tudo que nos dá, mas acima de tudo, porque temos o conhecimento agora nas nossas mãos, que é o Teu Evangelho. Contudo, ainda teimamos, Senhor Jesus, em não praticar os Seus exemplos. E por isso, te pedimos perdão, Mestre, e rogamos a Ti que tenha paciência para conosco, para que possamos aprender, Senhor Jesus, com os Teus ensinamentos, com humildade, mas acima de tudo, que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Porque há tantos irmãos, Senhor Jesus, que nos cercam, tão necessitados de tantas coisas materiais, assim como as do Espírito. E nós que somos tão agraciados com os bens materiais e o conhecimento da doutrina, muitas vezes, Senhor Jesus, não conseguimos praticá-la. E por isso, rogamos a Ti, Mestre, que nos dê a força necessária, a iluminação do caminho, para não desperdiçar mais essa oportunidade bendita. Sabemos que será sempre contigo, Mestre, e através do trabalho, que recuperaremos a nós mesmos, que resgataremos as nossas dívidas, para conosco e para com o próximo. E por isso, Jesus, humildemente vos peço, abençoe a todos aqueles que necessitam mais do que a mim, todos os que possuem fome, os que não têm nada para beber, nada para vestir, e os que estão doentes sem o teu amor, Mestre, com as suas almas perdidas, com as dores mais profundas, encarnados ou desencarnados, Senhor Jesus, esses são os que mais necessitam de Ti. E o que cabe a nós, pequenos trabalhadores, que possamos olhar com gratidão para toda a grandeza que nos cerca, insuflar o nosso coração de coragem para trabalhar quando fomos chamados por Ti. E rogamos, Mestre Jesus, que a nossa cidade seja abençoada e que possamos sentir sempre a Tua mão amiga que nos conduzirá por esse caminho de amor, de perdão e caridade. Abençoe, Mestre querido, o nosso planeta, tantos corações necessitados de Ti, enfermos da alma e do espírito,
somos todos nós, Mestre, e sabemos que com o teu consolo, o teu evangelho, a tua força e a tua fé, conseguiremos renovarmos todos os dias na esperança de um melhor porvir. E que possamos terminar a noite de hoje com os nossos corações jubilosos, com os nossos corações alegres, porque sim, Senhor Jesus, nós temos em Ti a esperança que nos falta. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.